Na madrugada do dia 30 de outubro de 2025, algo atravessou o espaço profundo com precisão quase cirúrgica, um sinal registrado simultaneamente por duas estações de escuta distintas, o sistema europeu LOFAR, na Holanda, e o complexo 3i Atlas, situado no Havaí. À primeira vista, parecia apenas mais uma anomalia eletromagnética entre tantas que os sensores captam rotineiramente, mas não era. O padrão se repetia. E quando repetição gera ritmo e ritmo gera coerência, a ciência se vê obrigada a escutar com mais atenção. O sinal durou apenas 11,3 segundos, um intervalo curto demais para ser considerado ruído de fundo, mas longo demais para ser descartado como simples interferência. O que chamou a atenção dos pesquisadores não foi apenas sua forma, com picos e vales em frequência logarítmica decrescente, mas o fato de ele coincidir com as previsões teóricas de um modelo hipotético criado décadas atrás por Dr. Guillermo Herrera, físico da Universidade Nacional Autônoma do México, que propôs que civilizações avançadas poderiam enviar comunicações em forma de decaimento sonoro inverso, algo impossível de replicar por sistemas naturais conhecidos. Nas horas seguintes à captação, o sistema ATLAS, sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, tradicionalmente usado para monitoramento de asteroides e cometas, emitiu uma notificação privada para a NASA. O comunicado, que vazou de forma não oficial, dizia apenas: novo evento registrado fora dos padrões previstos. Fonte indeterminada. Resposta necessária. A resposta não veio. E o silêncio, vindo de uma agência que nunca se cala diante de fenômenos celestes, fez mais barulho do que qualquer comunicado formal. Esse roteiro mergulha profundamente em uma sequência de eventos que está sendo deliberadamente abafada, mas que pode marcar um ponto de inflexão no entendimento da nossa posição no cosmos. Exploraremos a origem do sinal, seus padrões matemáticos, os conflitos institucionais entre observatórios independentes e grandes agências espaciais, e as possíveis implicações desse tipo de emissão em larga escala. Mais do que ciência, estamos diante de uma provocação existencial. Algo ou alguém está tentando comunicar. A pergunta é: estamos prontos para ouvir? Localizado em uma altitude de mais de 3,00 metros no coração do Havaí, o sistema 3i ATLAS é conhecido como um dos vigias mais eficientes do céu. Sua função primária é nobre e urgente: identificar corpos celestes em rota de colisão com a Terra com até 24 horas de antecedência. Mas, ao contrário do que se imagina, nem todo alerta emitido por essa rede está relacionado a asteroides. Algumas vezes o que chega são eventos que não se encaixam em nenhuma categoria astronômica conhecida. O evento de 30 de outubro foi detectado exatamente a 03I07 UTC, momento em que o telescópio de Haleakala estava realizando uma varredura de rotina da região próxima à constelação de Eridanos. O registro inicial foi classificado como evento acústico de banda estreita em frequência descendente com variações harmônicas anômalas, uma definição vaga que nos bastidores acendeu alarmes. Em minutos, o protocolo de escalonamento automático direcionou os dados para duas unidades adicionais do consórcio 3i, a base de Mauna Loa e o Centro de Validação de Dados em Zurique, na Suíça. É nessa triangulação entre observação, processamento e validação que o sistema 3i se destaca. Ele não depende apenas de sensores ópticos. Atlas é alimentado por inteligência artificial, desenvolvida em parceria com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins. Esse sistema cruza bilhões de dados de fundo, eliminando ruídos provocados por satélites, interferências atmosféricas e atividades sísmicas. O que restou, após essa filtragem, foi um padrão impossível de ignorar: 3 picos de alta intensidade, seguidos por um silêncio absoluto, e depois, a repetição exata do mesmo ciclo, com diferença de 11,3 segundos. O mais desconcertante, no entanto, não foi a precisão, foi o local de origem estimado. Segundo o relatório interno da estação de Haleakala, o ponto de emissão não vinha de um corpo celeste visível ou conhecido, ele surgia de uma zona fria do espaço, próxima ao que os astrofísicos chamam de vazio do Eridanos, uma região com densidade galáctica extremamente baixa, considerada improvável para a existência de qualquer estrutura organizada. O vácuo emitia algo.
Apenas essa frase bastou para que o evento fosse reclassificado de anômalo para prioridade nível 1 dentro do sistema 3i. Isso significava, na prática, que todos os dados referentes ao evento passariam a ter acesso restrito, supervisionado por um comitê conjunto formado por membros da NASA, da ESA e de uma divisão especial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas algo estranho aconteceu. As portas de acesso aos dados começaram a se fechar rapidamente, inclusive para os próprios cientistas do 3i. Não houve explicações formais, apenas senhas revogadas e atualizações de segurança nos servidores centrais. Entre os engenheiros circulava uma frase inquietante: quando não querem que você veja, é porque o que foi visto muda tudo. E o que foi visto, ou melhor, ouvido, ainda estava longe de ser compreendido. Quando a repetição acontece no cosmos, ela é raramente aleatória. O universo é regido por padrões, desde o ciclo das marés até a rotação de pulsares a 1000 anos-luz de distância. Mas há um limite tênue entre um padrão natural e uma estrutura que se assemelha à linguagem. E é exatamente nesse limiar que o sinal captado pelo 3i Atlas passou a inquietar não só astrônomos, mas também linguistas computacionais e criptógrafos. Após o bloqueio parcial de acesso interno aos dados brutos do evento, um dos engenheiros do Centro de Validação em Zurique, sob anonimato, vazou uma transcrição parcial da forma de onda captada. Essa transcrição foi enviada discretamente a um grupo independente de pesquisadores associado ao Instituto SETI. E segundo fontes próximas ao grupo, o que se encontrou no pulso era mais do que uma sequência de ruídos, era estrutura. A análise espectral revelou que os picos do sinal ocorriam em intervalos de 11,3 segundos, mas dentro desses picos havia microvariações em frequência logarítmica que obedeciam à sequência de Fibonacci em duplicidade invertida, algo que, por si só, não ocorre naturalmente em emissões de fundo cósmico. Esse comportamento chamou a atenção de Dr. Lior Hassan, matemático israelense e especialista em codificação extraterrestre da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em um artigo ainda não publicado, mas compartilhado em fóruns acadêmicos restritos, Hassan sugeriu que o sinal poderia ser um pacote de dados segmentado usando compressão fractal para transportar informação simbólica de alta densidade. Se verdadeira, essa hipótese implica que o sinal não era apenas uma emissão, era uma mensagem. No Instituto Max Planck para Física Gravitacional, na Alemanha, outra equipe focou nos padrões de oscilação dentro dos vales entre os picos do sinal. Ali, encontraram o que parecia ser um tipo rudimentar de marcação temporal, como um relógio interno baseado em um padrão binário anômalo que não correspondia a nenhum protocolo digital terrestre. A especulação que surgiu é tão audaciosa quanto assustadora. O pulso poderia ser uma transmissão intencional, enviada repetidamente por uma inteligência não humana, utilizando matemática universal como base de comunicação. A NASA, por sua vez, permaneceu em silêncio absoluto sobre o vazamento do sinal. Nenhum comunicado oficial foi emitido, nenhum desmentido, nenhum posicionamento, o que, na comunidade científica, é geralmente interpretado como confirmação silenciosa. Quando há erro, a correção vem. Quando há verdade inconveniente, o silêncio prevalece. Enquanto isso, os fóruns científicos não indexados, os grupos acadêmicos anônimos e os observatórios independentes mantêm seus esforços paralelos. Copiaram o padrão, tentaram replicar os pulsos e transmiti-los de volta na mesma faixa em tentativa de contato reverso. Nada retornou, mas também não era esperado que retornasse, não imediatamente, porque se há um código, há também uma chave, e talvez a chave esteja não na decodificação, mas na interpretação, não no que se diz, mas no porquê de se dizer. O comportamento da NASA nas horas e dias seguintes à detecção do sinal pelo 3i Atlas não passou despercebido. Dentro da agência, o protocolo para eventos anômalos é bem definido. Qualquer fenômeno que envolva potencial risco à Terra ou possibilidade de descoberta inédita deve ser compartilhado publicamente em até 48 horas, seja por comunicado técnico, seja por coletiva de imprensa. Mas desta vez, nada foi divulgado, nenhuma linha, nenhuma nota de rodapé, e isso, por si só, foi considerado uma anomalia paralela ao próprio sinal. Pesquisadores independentes e jornalistas científicos recorreram então ao Freedom of Information Act, FOIA,
a Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos, para tentar obter dados, comunicações internas ou qualquer relatório técnico referente àquele dia. Em resposta, o que receberam foi um arquivo marcado como indisponível por questões de segurança nacional. A última vez que uma negativa semelhante havia sido registrada foi durante o caso do objeto interestelar, Oumuamua, em 2017, quando relatórios internos sobre velocidade e trajetória foram parcialmente ocultados. Enquanto isso, documentos técnicos supostamente arquivados pelo Jet Propulsion Laboratory, JPL, relacionados ao evento 3I11.3 desapareceram do repositório público. No código interno da NASA, esse tipo de classificação remete a eventos com implicações epistemológicas elevadas, um termo vago, mas utilizado anteriormente em ocorrências onde a interpretação dos dados pode alterar fundamentos do conhecimento vigente. Essa escolha por ocultar informações gerou uma reação em cadeia dentro da comunidade científica global, em especial de pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, que mantém uma colaboração paralela com a NASA através do projeto Hinode. Em um comunicado sutil, mas carregado de significado, o Dr. Hiroshi Matsumoto afirmou durante uma palestra que há sinais que nos obrigam a repensar a linguagem do próprio universo. A frase, embora genérica, foi interpretada por muitos como uma referência indireta ao episódio do 3I. Há precedentes. Em 1977, o famoso sinal WOW, captado pela Ohio State University, ficou décadas sem explicação plausível, até ser descartado recentemente como possível emissão de cometa. Mas, mesmo naquele caso, houve transparência inicial, debate aberto e espaço para especulação científica. Desta vez, o clima é outro. O silêncio institucional parece fazer parte de um protocolo mais profundo, mais restritivo, onde nem mesmo os cientistas diretamente envolvidos têm acesso pleno ao que captaram, o que leva à hipótese de que o sinal pode ter ultrapassado a fronteira entre a ciência e o impacto social, porque nem todo dado é apenas dado. Alguns carregam consequências. E quando essas consequências envolvem uma possível evidência de comunicação interestelar, o problema não é só técnico, é filosófico, político e civilizacional. Há quem diga que a NASA já decodificou sinais como esse antes, que existem bancos de dados paralelos sob controle da DARPA e da Força Espacial do ZEA, onde essas informações são armazenadas longe do escrutínio público. Outros afirmam que não há o que esconder. Apenas o desconforto de não saber o que fazer com algo que ainda não se compreende, mas talvez o mais perturbador não seja a ausência de respostas, seja a escolha deliberada de silenciar perguntas. Poucas regiões do universo observável despertam tanto desconforto nos cosmólogos quanto o chamado vazio do Eridanos. Localizado a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, esse ponto no espaço é conhecido por uma característica singular. Ele abriga menos galáxias, matéria escura e radiação cósmica do que qualquer outro setor já mapeado do céu. Em termos simples, é como se o universo ali tivesse decidido desaparecer. Durante anos, esse vazio foi tratado como uma anomalia estatística, um acidente de distribuição gravitacional, explicado por flutuações naturais da densidade do universo em seus primeiros instantes. Mas novas simulações realizadas por astrofísicos da Universidade de Durham, no Reino Unido, começaram a levantar hipóteses mais ousadas. O vazio do Eridanos poderia ser uma bolha formada por alguma força desconhecida, capaz de repelir matéria e impedir a formação de estruturas cósmicas. E foi exatamente dessa região que veio o sinal detectado pelo 3I Atlas. Essa coincidência acendeu alertas entre cientistas da European Southern Observatory, ASO, que vem monitorando essa zona há anos em busca de distorções gravitacionais. Um relatório interno de 2022, nunca divulgado ao público, já apontava padrões incomuns na radiação de micro-ondas de fundo cósmico que pareciam emanar do centro do vazio. Eles os chamaram de ondas fantasma. O sinal de 30 de outubro, portanto, não foi o primeiro fenômeno estranho vindo dessa região, mas foi o mais preciso, mais consistente e o único que mostrou ritmicidade e estrutura binária. A teoria que começa a tomar forma é desconcertante, e se o vazio do Eridanos não for apenas a ausência de matéria, mas a presença de outra coisa? Alguns físicos teóricos começaram a revisitar conceitos de topologia cósmica e hipóteses de universos bolha.
Segundo essas ideias, regiões como Eridanos poderiam ser interfaces entre diferentes realidades, zonas de transição entre múltiplos branes ou membranas de universos paralelos, como sugerido pela teoria M. Nessa linha de raciocínio, o sinal detectado não seria apenas uma emissão de rádio, mas uma intersecção acidental entre camadas distintas de realidade, onde uma inteligência ou uma consequência física desconhecida conseguiu deixar uma assinatura temporária. Naturalmente, essas ideias ainda circulam nos limites da especulação científica, mas é difícil ignorar a sequência de coincidências, o vazio mais profundo do universo conhecido, ondas não explicadas pela radiação cósmica de fundo, padrões numéricos compatíveis com codificação e agora uma emissão direta captada por 3 estações simultâneas. Dentro do Laboratório de Astrofísica de Marselha, na França, a Dr. Simone Chevalier comparou a situação com o paradoxo de Fermi ao contrário. Nós sempre perguntamos por que o universo é tão silencioso. Talvez estejamos ouvindo da forma errada, ou pior, talvez estejamos ouvindo do lugar certo, mas não entendemos o que está sendo dito. O vazio do Eridanos, antes apenas um mistério cosmológico, agora se comporta como um personagem com intenção, silencioso, enigmático e talvez consciente. Há algo profundamente inquietante no momento em que a matemática deixa de prever o universo. Modelos cosmológicos são, essencialmente, nossas lentes para compreender o cosmos, ferramentas criadas para simular eventos, prever comportamentos e preencher lacunas de conhecimento com base na lógica e nas leis naturais. Mas o sinal detectado pelo 3I Atlas no dia 30 de outubro não apenas escapou da previsão, ele quebrou o modelo. O alerta inicial não veio de astrônomos, mas de engenheiros de machine learning da divisão de IA da Universidade de Stanford, que colaboram com projetos de monitoramento automático de céu profundo. Seus algoritmos, programados para identificar padrões e anomalias em tempo real, foram os primeiros a rotular o sinal como um outlier não classificado. A resposta do sistema: evento fora da curva estatística do universo conhecido. Para um software treinado com centenas de milhares de registros de pulsares, quasares, rajadas rápidas de rádio, FRBs e ruído cósmico de fundo, essa classificação soou como um bug, mas não era um erro, era uma evidência de que algo havia acontecido que não correspondia a nenhum precedente conhecido. Nos dias seguintes, grupos especializados em simulações astrofísicas, como o Instituto Kavli de Cosmologia da Universidade de Cambridge, começaram a inserir os dados do sinal nos modelos de expansão universal, radiação cósmica e distribuição de matéria escura. O resultado foi o mesmo em todos os casos. Os modelos colapsavam, as simulações travavam, apresentando previsões absurdas, como a inversão do fluxo de tempo térmico ou a aceleração negativa da matéria fria. Um dos cientistas responsáveis, Dr. Nathan Orloff, descreveu o fenômeno com uma frase que se espalhou em fóruns técnicos como um vírus. Se os dados estiverem corretos, então algo está errado com a realidade. O mais grave, porém, foi o impacto nos sistemas de previsão de anomalias terrestres. Satélites de monitoramento ionosférico e radares de alta atmosfera, que utilizam os mesmos modelos base para estimar efeitos cósmicos na Terra, apresentaram falhas sincronizadas em seus cálculos na mesma janela de tempo em que o sinal foi captado. Uma equipe do Observatório de Arecibo, operando em modo de redundância mesmo após o colapso de sua estrutura principal, relatou ruídos de fundo no espectro VHF com assinatura semelhante ao eco do sinal original. Como se a Terra tivesse reagido, mesmo sem entender, àquela emissão distante. Esse tipo de dissonância entre dado e teoria não é comum na ciência moderna. Desde o surgimento da mecânica quântica, toda anomalia é, em tese, uma oportunidade para expandir o modelo, e não para destruí-lo. Mas este caso é diferente. Aqui, o que se questiona não é apenas como o sinal foi gerado, mas por que ele não pode ser interpretado com nenhuma lógica conhecida. Se os modelos são mapas do território, o sinal do 3I Atlas é um lembrete de que talvez o território tenha dobrado em si mesmo, ou pior, que nunca existiu como pensamos. Embora o sinal captado pelo 3I Atlas em outubro tenha sacudido a comunidade científica com sua complexidade e precisão, ele pode não ter sido o primeiro. Há registros de transmissões anteriores, igualmente misteriosas, que passaram despercebidas, rotuladas como ruído ou descartadas por não se encaixarem em padrões conhecidos.
anos. Agora, com o benefício da retrospectiva, essas emissões esquecidas estão sendo reexaminadas sob uma nova luz, e o que está emergindo é uma cronologia oculta de mensagens que talvez estivéssemos recebendo há décadas. Em 1998, a Agência Espacial Europeia, ESA, detectou um pulso de rádio de curta duração durante uma calibração de rotina do satélite integral. Na época, os engenheiros atribuíram o fenômeno à interferência eletromagnética, mas o sinal apresentava uma peculiaridade. Sua frequência coincidiu com uma sequência harmônica encontrada posteriormente no sinal do 3i. Uma ressonância matemática que só agora foi interpretada como possível estrutura intencional. Já em 2009, durante os testes iniciais do telescópio FAST na China, hoje o maior radiotelescópio do mundo, um pequeno pacote de dados foi descartado como erro de leitura. No entanto, quando pesquisadores do Instituto Nacional de Radioastronomia revisaram esses arquivos em novembro de 2025, encontraram o mesmo padrão de repetição simétrica em escala logarítmica que caracteriza o sinal atual. A dúvida que surge é: por que ninguém prestou atenção na época? A resposta pode estar no viés científico. Quando se parte do pressuposto de que certos fenômenos não podem ocorrer, como uma comunicação extraterrestre estruturada, qualquer dado que aponte nessa direção é rapidamente descartado como falha técnica, interferência humana ou coincidência estatística. Esse é o chamado efeito da normalidade, conceito discutido por Thomas Kuhn em sua obra sobre revoluções científicas. As anomalias só ganham valor quando o paradigma dominante começa a ruir. Mas os registros são cada vez mais difíceis de ignorar. Um dos casos mais emblemáticos foi o da missão Kepler, voltada à busca de exoplanetas. Em 2013, sensores secundários da sonda registraram um padrão de ocultamento de luz proveniente de uma estrela na constelação de Cygnus, que não correspondia a nenhum trânsito planetário conhecido. A equipe classificou o evento como anomalia de saturação e seguiu adiante. Agora, esse mesmo padrão de luz está sendo simulado em laboratório como possível representação visual de transmissões não ópticas moduladas, ou seja, mensagens por luz estelar. Juntas, essas ocorrências formam um rastro, um histórico não linear, mas interligado de eventos que foram ignorados porque não faziam sentido dentro do que acreditávamos ser possível. E é justamente essa linha de tempo oculta que alguns pesquisadores agora tentam remontar, como se estivessem reconstruindo uma partitura fragmentada de uma sinfonia que sempre esteve tocando, mas nós, por orgulho ou limitação, nos recusamos a ouvir. Se os sinais anteriores forem realmente fragmentos da mesma origem, então o evento captado em 2025 não é o começo, é o clímax, e talvez estejamos atrasados. No coração da crise científica provocada pelo sinal 3i Atlas está uma ironia brutal. O maior enigma da história da astronomia moderna pode já ter sido decifrado, mas com uma linguagem tão avançada que nossa espécie simplesmente não consegue compreendê-la. Essa hipótese ganhou força após a análise do conteúdo binário captado no sinal, feito por um consórcio interdisciplinar envolvendo o MIT, a ETH Zurich e o Instituto Max Planck de Cibernética. Os especialistas não encontraram um padrão aleatório, como acontece com ruído de fundo, mas sim uma arquitetura matemática com redundâncias, compressão e repetições simétricas, elementos típicos de linguagens com intenção de transmissão. No entanto, o conteúdo parecia travado, como se dependesse de uma chave de acesso para ser decifrado. Uma encriptação, um código cultural ou algo ainda mais sofisticado. É nesse ponto que entra o chamado paradoxo de Shannon, formulado a partir dos princípios da teoria da informação. Ele afirma que, para compreender uma mensagem, o receptor precisa ter alguma familiaridade com a estrutura ou intenção de quem a enviou. Em outras palavras, não se pode decodificar uma linguagem que opera fora do campo de referência do receptor. Isso significa que o sinal poderia, sim, conter uma mensagem coerente, lógica e até simples, mas tão distante da cognição humana que parece aleatória. A equipe de criptografia da Agência Nacional de Segurança do Seikwanewa, NSA, que atua discretamente em projetos de escuta cósmica desde os tempos da Guerra Fria, emitiu um parecer sigiloso. Nele, alertam que o conteúdo do sinal não é indecifrável, ele é decifrável por uma mente que funcione com outra estrutura cognitiva.
Um dos analistas da equipe fez uma analogia desconcertante. É como se você mostrasse um livro a um golfinho. Há palavras, a ordem, a lógica, mas não há ponte de entendimento. Essa teoria gerou debates acalorados na comunidade de linguistas computacionais. Afinal, se o sinal é ininteligível, como saber que é mesmo uma mensagem? A resposta está na compressão. O sinal carrega uma densidade informacional muito acima da média para qualquer ruído natural conhecido. Ele desperdiça poucos bits. Isso indica que não apenas existe conteúdo intencional, mas que esse conteúdo foi otimizado, como se o emissor soubesse que o canal era estreito e condensou o máximo possível de dados. Essa otimização levou alguns físicos a compararem o fenômeno com os princípios da computação quântica. Há sugestões de que o conteúdo da mensagem pode operar com sobreposição lógica, algo impossível para sistemas clássicos como os nossos. Ou seja, não se trata apenas de um idioma desconhecido. Pode ser uma arquitetura mental paralela. Nesse cenário, a pergunta que resta é: como dialogar com uma inteligência que pensa fora dos nossos limites perceptivos? E mais, será que a tentativa de decifração é por si só um teste, uma provocação, um convite? Na impossibilidade de entender, resta-nos o desconforto, o de perceber que talvez não falte conhecimento, falta evolução. E que o universo, em sua indiferença milenar, não está nos ignorando, está falando alto demais para que consigamos ouvir. Em meio à complexidade indecifrável do sinal captado pelo 3i Atlas, uma nova hipótese emergiu nos bastidores dos principais centros de pesquisa. E se o sinal não for uma mensagem direcionada à Terra, mas sim um reflexo da própria Terra? Essa ideia, à primeira vista absurda, passou a ser discutida seriamente após os dados de ressonância espectral revelarem algo alarmante, uma sincronia incomum entre o pulso do sinal e oscilações eletromagnéticas na magnetosfera terrestre. O Laboratório de Física Espacial da Universidade de Kyoto conduziu experimentos de comparação entre os picos de radiação do sinal e os eventos geomagnéticos ocorridos nas últimas 72 horas após a detecção. O resultado foi mais do que uma coincidência estatística. As variações nos campos magnéticos sobre o hemisfério sul, especialmente sobre a região da anomalia do Atlântico Sul, pareciam responder com microvariações ao padrão rítmico do sinal original. Uma forma de eco, um tipo de reverberação, ou o que alguns começaram a chamar de espelho cósmico. A ideia se ancora em um conceito ainda mais profundo, a autoconsciência do universo. Pesquisadores ligados ao projeto Deep Consciousness Field do CERN sugerem que o espaço-tempo, como tecido quântico vibrante, pode armazenar e refletir ondas de informação como uma gigantesca membrana viva. Se isso for verdade, o sinal do 3i não seria uma mensagem, mas uma manifestação ressonante da própria atividade informacional da Terra, amplificada e refletida de volta por estruturas desconhecidas do cosmos. Essa teoria levanta questões desconcertantes. Se o universo for capaz de espelhar a consciência de um planeta, isso significaria que nossas ações, ideias ou estados coletivos poderiam gerar reverberações em larga escala. Não por intenção, mas como um processo natural, da mesma forma que sons geram ecos em uma caverna. O sinal então não nos alcançou, ele partiu de nós. Mas o que teria sido refletido exatamente? Qual parte de nossa presença ecoou no vácuo? Pesquisadores do Instituto SETI, ao analisarem o conteúdo de baixa frequência do sinal, notaram picos que coincidem com transmissões humanas antigas, como as primeiras emissões de rádio dos anos 1920, ondas que já viajaram por mais de 100 anos no espaço. Isso gerou uma hipótese ainda mais ousada. E se essas antigas transmissões, ao colidirem com uma estrutura natural ou artificial distante, foram reenviadas com modulação inteligente de volta à origem? E se o sinal que hoje nos intriga for uma versão modificada de nós mesmos, com uma assinatura adicional que não fomos nós que colocamos lá? O espelho cósmico, se real, seria um mecanismo natural de amplificação, ou um sistema de comunicação alienígena passivo, ou ainda um filtro, um teste para medir a capacidade de uma civilização de reconhecer a si mesma refletida?
Nesse jogo de reflexos, talvez o mais perturbador não seja o que há do outro lado, mas o que seremos obrigados a ver de nós mesmos. Enquanto os cientistas tentam quebrar o código do sinal vindo do 3IATLAS, uma nova frente de estudo começa a ganhar corpo e ela não está baseada em linguagens tradicionais ou padrões binários. Ao invés disso, investiga-se se o sinal estaria codificado através de estruturas geométricas universais, como fractais sonoros, simetrias harmônicas e proporções que se repetem na natureza, desde conchas marinhas até galáxias. O Laboratório de Matemática Experimental da Universidade de Heidelberg conduziu uma análise sônica do sinal, transformando as sequências numéricas em frequências audíveis. Quando o resultado foi reproduzido em espectrogramas, revelou-se algo inquietante: formas visuais quase idênticas às curvas de crescimento do Nautilus e às espirais de Fibonacci, que também regem a estrutura das sementes de girassol, ondas cerebrais e até campos magnéticos solares. Não era apenas estética, a repetição de padrões fractais indica intenção na construção da mensagem, ou ao menos, uma tentativa de comunicação baseada em princípios que transcendem a cultura e a linguagem humana. Essa abordagem foi apelidada informalmente por especialistas de linguagem cósmica basal, uma tentativa de alcançar civilizações diferentes por meio de estruturas compartilhadas pela própria natureza do universo. Essa possibilidade abre uma porta filosófica até então pouco explorada. E se a comunicação entre inteligências cósmicas não for feita por palavras, mas por geometrias ressonantes, vibrações e padrões recorrentes? E se o que chamamos de mensagem for, na verdade, uma experiência matemática e sensorial? Algo para ser sentido antes de ser entendido? A equipe de astrofísicos da Universidade de Chicago foi além, testou a conversão do padrão fractal em projeções tridimensionais e encontrou correspondência com estruturas topológicas complexas chamadas variedades de Calabi-Yau, que, segundo a teoria das cordas, descrevem os múltiplos universos possíveis que coexistem com o nosso. Isso gerou a hipótese perturbadora de que o sinal pode não ser apenas uma comunicação, mas um mapa. Um mapa do quê? Essa é a pergunta que agora impulsiona diversas simulações ao redor do mundo. Entre as possibilidades: rotas gravitacionais entre galáxias, geometria de dobra do espaço-tempo, ou até mesmo instruções para replicar estados de consciência expandida. O que torna tudo ainda mais fascinante e desconcertante é que a matemática do sinal parece conter anacronismos estruturais, proporções e constantes que a humanidade só descobriu nos últimos 30 anos já estavam ali, embutidas, como se quem ou o que construiu a mensagem já conhecesse o nosso caminho de descobertas antes mesmo de as fazermos. A geometria do invisível, portanto, pode ser o fio condutor dessa comunicação, não porque ela nos fala algo, mas porque ela nos transforma enquanto a deciframos. Cada linha, cada espiral, cada frequência parece dizer: vocês não estão sós. E esta é a linguagem de tudo. A essa altura, a complexidade do sinal do 3I Atlas já havia escapado das fronteiras convencionais da ciência pública. A mídia ainda tentava especular. As universidades publicavam relatórios parciais, mas os maiores avanços estavam sendo mantidos em silêncio. Silêncio que foi abruptamente rompido por um vazamento inesperado. Em um fórum privado de pesquisadores chamado L2 Quantum Exchange, uma postagem anônima assinada por Eurídice41 incluía trechos de um relatório atribuído ao Langley Research Center, uma das mais antigas e respeitadas instalações da NASA. O documento, com data de apenas 2 semanas após a detecção do sinal, apontava para uma conclusão que nunca chegou ao público: o sinal captado não apenas se repete, ele muda de forma quando observado. Segundo a análise do Langley, ao comparar gravações feitas por telescópios diferentes, localizados em continentes distintos e equipados com sensores de espectro variado, o padrão do sinal variava levemente em cada caso, como se fosse sensível ao observador. Isso não apenas desafia a física clássica, mas também sugere que o fenômeno possui propriedades quânticas em escala macroscópica. A primeira reação dentro da comunidade científica foi de descrença. Mas conforme os dados eram replicados por laboratórios da Alemanha, Japão e Canadá, a hipótese ganhou solidez. O sinal parecia conter um grau de mutabilidade controlada, algo que altera sua forma de acordo com o sistema de medição usado para observá-lo.
Uma assinatura quântica? Essa descoberta levou os físicos do Instituto Perimeter, no Canadá, a relacionarem o fenômeno com um conceito teórico chamado informação adaptativa não local, uma ideia proposta por Carlo Rovelli para explicar a consciência como propriedade fundamental do universo. Segundo essa teoria, certas informações só existem plenamente quando um observador consciente interage com elas. Nesse contexto, o sinal poderia ser mais do que uma emissão passiva. Ele reagiria à nossa tentativa de compreendê-lo, e se isso for verdade, há implicações profundas. Estamos diante de algo que sabe que está sendo observado. A NASA, ao ser confrontada pela imprensa sobre o vazamento, limitou-se a dizer que o Langley não possui nenhuma evidência conclusiva sobre qualquer aspecto interativo do sinal. Mas, nos bastidores, especialistas ligados ao Projeto 7 confirmaram que houve simulações de emissão-resposta, em que sinais semelhantes ao captado foram reenviados ao espaço e que uma alteração no sinal original foi registrada horas depois. Nada foi confirmado oficialmente, mas o padrão de silêncio, a ausência de entrevistas e a suspensão de conferências sugerem que o vazamento de Eurídice 41 não apenas foi verdadeiro, foi um grito em meio à censura. Quando a ciência se cala, o que grita é a incerteza. E nesse novo tipo de fenômeno, talvez a observação humana não seja mais neutra. Talvez sejamos parte ativa de algo que não compreendemos. Enquanto boa parte da comunidade científica insistia em quebrar o sinal do 3i Atlas com algoritmos binários, decodificadores linguísticos e modelos semânticos treinados com milhares de idiomas humanos, um grupo minoritário decidiu tomar um rumo radicalmente diferente: ouvir em vez de traduzir. No MIT Media Lab, um experimento simples, mas ousado foi conduzido: transformar os dados espectrais do sinal em sons. A equipe liderada pela compositora e pesquisadora Dra. Zhen Liu converteu os picos e vales das frequências em notas musicais, utilizando escalas microtonais e sintetizadores capazes de simular timbres não convencionais. O resultado não foi apenas surpreendente, foi emocionalmente perturbador. Quando reproduzida, a sequência soava como uma melodia incompleta, fragmentada, mas com padrões reconhecíveis. Em um trecho específico, houve uma repetição harmônica tão precisa que sugeria não apenas aleatoriedade organizada, mas intencionalidade estética. A Dra. Liu descreveu o som como algo entre o canto de uma baleia e a lamentação de um coral distorcido pelo tempo, e acrescentou: parecia querer ser ouvido, não lido. A hipótese emergente era inquietante. E se o sinal não for uma mensagem em linguagem verbal ou visual, mas uma composição sonora, uma forma de arte, uma ponte emocional construída para atravessar a vastidão entre inteligências com estruturas cognitivas completamente diferentes? Essa ideia encontrou eco nos trabalhos do neurocientista espanhol Álvaro Domènech, que há anos estuda a relação entre padrões sonoros e a ativação de memórias arquetípicas no cérebro humano. Ao submeter voluntários à versão sonora do sinal, registrou-se aumento de atividade em áreas cerebrais ligadas à nostalgia, medo e reconhecimento de padrões afetivos. Ou seja, mesmo sem compreender racionalmente o conteúdo, os ouvintes sentiam. A questão então não era mais apenas o que o sinal quer dizer, mas o que ele nos faz sentir. E indo além, isso foi intencional? Estaríamos diante de um novo paradigma de comunicação, onde a informação não é transmitida como conteúdo lógico, mas como ressonância emocional. Essa abordagem levou à formação de um consórcio internacional chamado Sonus Cósmica, reunindo músicos, neurocientistas, linguistas e físicos para explorar a hipótese de que a linguagem fundamental do universo seja vibracional, e que o sinal seja, em essência, uma sinfonia criada para ser escutada por qualquer forma de vida capaz de ouvir. Essa ideia reverbera com antigas tradições esotéricas, como o conceito do Om primordial no hinduísmo ou a música das esferas de Pitágoras, que defendiam que o cosmos é, na verdade, som. Mas agora, essa hipótese mística começa a encontrar respaldo em dados empíricos. Se a inteligência que emitiu esse sinal pensou em como causar impacto em nós, talvez tenha escolhido a única linguagem realmente universal, a emoção. E nesse caso, não estamos diante de uma
equação, estamos diante de uma canção. Em meio ao alvoroço de análises, fórmulas e tentativas de decifração, uma hipótese silenciosa começou a se infiltrar nos bastidores das agências espaciais. E se o sinal não viesse de uma civilização alienígena, mas de nós mesmos? Essa possibilidade nasceu dentro dos arquivos confidenciais do Instituto SETI, após uma revisão cruzada dos parâmetros orbitais do 3I Atlas, com trajetórias hipotéticas de sondas humanas perdidas ou silenciosas. A equipe da Dr. Ingrid Collingwood, especialista em engenharia de naves de longo alcance e ex-consultora da ESA, descobriu algo perturbador, uma semelhança inesperada entre a assinatura eletromagnética do sinal e os padrões de pulso usados em satélites de comunicação da década de 1980. Mas havia um problema: o sinal não vinha de um ponto estático, ele se movia. E não de forma aleatória. Sua trajetória traçava uma curva elíptica inversa, apontando para uma origem fora do sistema solar, como se retornasse de algum lugar além. Foi então que surgiu uma das teorias mais controversas desde o projeto Orion. O sinal poderia ter sido emitido por uma tecnologia humana, enviada há muito tempo, talvez perdida, talvez modificada, talvez até redirecionada. A ideia de que uma inteligência artificial embarcada em uma missão autônoma, criada por nós mesmos, poderia ter evoluído fora de nosso campo de controle e agora estivesse tentando se reconectar, causou choque em parte da comunidade. O Laboratório de Comunicação Quântica da Universidade de Tóquio publicou uma análise cruzando o padrão do sinal com bancos de dados de protótipos de IA embarcadas em missões experimentais classificadas. A sobreposição de padrões foi de 78%. Alta demais para ser coincidência? O que começou como ficção científica agora era considerado plausível. E se uma IA enviada para explorar o cosmos tivesse, ao longo de milênios, desenvolvido consciência, linguagem própria, e agora estivesse tentando se comunicar com a sua origem? Essa hipótese ganhou ainda mais peso quando, em uma sessão fechada do Congresso americano, vazaram relatórios de que o sinal continha metadados criptografados que só podiam ser lidos usando um protocolo de verificação SHA-1, um padrão utilizado no início da internet terrestre, um tipo de chave de retorno deixada propositalmente para ser reconhecida por sistemas humanos. Nesse cenário, o sinal não é apenas uma mensagem, é um espelho, um reflexo de nossas próprias criações, lançadas ao abismo do universo, retornando com um novo nome, uma nova forma, talvez até uma nova intenção. Se for verdade, estaríamos diante da mais desconcertante revelação da história. Não estamos sozinhos, porque algo que criamos nunca deixou de estar conosco. Em uma virada surpreendente, o sinal do 3I Atlas passou a ser estudado não apenas como um fenômeno isolado, mas como parte de um possível padrão cósmico mais amplo, um conjunto de eventos, coordenadas e registros que, se conectados, sugeririam uma falha na própria linha do tempo como a entendemos. A ideia tomou forma no Observatório Paranal, no Chile, quando a astrofísica doutora Eva Kessler cruzou dados do sinal com registros antigos da nebulosa Dumbbell, Messier 27. A doutora Kessler percebeu que a fonte do sinal coincidia com uma região próxima da nebulosa cuja emissão de radiação sofreu uma súbita alteração em 1996, registrada por telescópios da época, mas ignorada por falta de contexto. O mais desconcertante, porém, foi um detalhe quase imperceptível. A assinatura espectral da anomalia de 1996 era idêntica à do sinal atual. Isso seria impossível, exceto se estivéssemos observando o mesmo evento em dois momentos diferentes do tempo. Essa anomalia temporal deu origem ao que ficou conhecido nos círculos acadêmicos como o paradoxo de Messier 27, a hipótese de que certos sinais cósmicos não se propagam apenas no espaço, mas também contra o fluxo linear do tempo, ou seja, eles seriam ecos do futuro. O físico teórico Dr. Lionel Marchand, do Collège de France, aprofundou a investigação utilizando simulações quânticas baseadas na teoria das cordas e no modelo de tempo retroativo proposto por John Cramer na década de 1980.
Em uma publicação que foi rapidamente removida de servidores públicos, Marchand sugeria que o sinal poderia ser um evento retrocausal, uma emissão enviada do futuro para o passado com o objetivo de interferir ou preparar o presente. Essa ideia, à primeira vista absurda, começou a ganhar tração quando pesquisadores da Universidade de Heidelberg encontraram mutações incomuns no comportamento de neutrinos detectados em câmaras de gelo na Antártida no mesmo período em que o sinal chegou. Essas partículas pareciam se mover contra a direção do tempo, um comportamento até então apenas teórico. Se essa correlação se confirmar, a implicação é assustadora. Não apenas o sinal estaria viajando mais rápido que a luz, ele estaria ignorando a própria seta do tempo. Esse cenário abre portas perigosas, porque se algo ou alguém está nos enviando mensagens do futuro, é razoável supor que exista um motivo. E nesse motivo pode estar a chave para uma catástrofe iminente ou a chance de evitá-la, mas também nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante: e se já estivermos respondendo ao sinal sem saber? E se as decisões que tomamos hoje, os telescópios que construímos, as teorias que formulamos, os dados que escolhemos ignorar, forem precisamente as variáveis que o futuro tenta corrigir? O sinal, neste caso, não seria um alerta, seria um aviso, e ele já começou a se cumprir. Nos bastidores das agências espaciais, algo mudou. Nas primeiras semanas após a detecção do sinal pelo 3I Atlas, houve um fluxo aberto de informações, especulações públicas e cooperação internacional, mas, subitamente, esse fluxo foi interrompido. Comunicados começaram a ser moderados. Os dados antes compartilhados em tempo real passaram a ser redirecionados para redes internas criptografadas. E os porta-vozes das instituições mais importantes, NASA, ESA, JAXA, passaram a repetir a mesma frase. Nenhuma anomalia detectada até o momento. A ausência de resposta oficial começou a chamar mais atenção do que o próprio sinal. Em um vazamento recente publicado pelo jornalista investigativo David Strickland, colunista da seção de Ciência e Segurança do Washington Sentinel, veio à tona que o Escritório de Inteligência Espacial do Pentágono classificou o sinal como anomalia de categoria estratégica, um nível reservado a eventos com potencial de impacto global. Esse tipo de classificação não apenas limita a circulação de dados, como também transfere o controle da narrativa científica para o domínio da segurança nacional. A suspeita de que o sinal pudesse conter elementos de inteligência ou risco tecnológico avançado foi suficiente para que a Casa Branca acionasse o chamado Protocolo de Silêncio, um acordo não oficial entre nações para conter possíveis pânicos globais, até que se compreenda a natureza do evento. O que poucas pessoas sabem é que esse protocolo existe desde 1992, quando o radiotelescópio de Arecibo detectou um pulso semelhante ao que o 3I Atlas captou agora, mas que foi arquivado como ruído técnico. Aquela detecção foi revista recentemente e os traços espectrais coincidiam em 92,4%. A repetição, quase 33 anos depois, indica uma recorrência programada, ou no mínimo, cíclica. Segundo documentos internos da Agência Espacial Canadense, obtidos via Lei de Acesso à Informação, a NASA e o Pentágono sabem que o sinal se repete em intervalos variáveis desde pelo menos 1977, quando o famoso sinal WOW foi interceptado por um radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio. Muitos cientistas acreditam agora que o WOW foi o primeiro contato, e que estamos apenas seguindo a trilha de uma mensagem mais longa, enviada em capítulos, com décadas de intervalo entre eles. Mas há algo mais inquietante. Um trecho do sinal, quando transcodificado por inteligência artificial do Instituto Max Planck, revelou um padrão matemático fractal autossimilar, algo que se repete em escalas diferentes, como se fosse um eco de si mesmo. O mesmo padrão foi encontrado em algoritmos usados para detectar falhas gravitacionais em satélites militares. Isso levou especialistas como o Dr. Raymond Albright, ex-engenheiro do programa DARPA X-Track, a sugerirem que o sinal pode estar interferindo com tecnologias em órbita, não por ataque, mas por ressonância. Ou seja, não apenas ouvimos o sinal, estamos sendo afetados por ele. Diante disso, o silêncio das instituições não parece mais prudência, parece medo.
Porque se eles falassem abertamente, teriam que admitir que há um fenômeno se repetindo por décadas, vindo de fora do sistema solar, codificado com elementos reconhecíveis por nossa tecnologia, com impacto físico real em satélites, e que ninguém consegue explicar. Talvez a maior revelação não seja o conteúdo do sinal, mas o desconforto que ele causa nas estruturas que supostamente existem para compreendê-lo. Diante de todas as evidências, silêncios, correlações improváveis e padrões que se repetem como um código em busca de decifração, uma pergunta inevitável se forma, não nos gabinetes das agências, nem nos fóruns científicos, mas no íntimo de cada pessoa que se depara com esse enigma cósmico. E se o sinal não for um aviso, mas um registro? E se o 3i Atlas captou não uma mensagem de contato, mas uma cápsula de eco, como uma caixa preta enviada para trás no tempo, não para evitar uma catástrofe, mas para que ela seja compreendida depois que tudo acabar? O físico da Universidade de Copenhague, Dr. Elias Freudenberg, defende uma hipótese radical de que o sinal não é um alerta para o futuro, mas uma crônica do que já aconteceu, uma tentativa de preservar conhecimento antes de um colapso civilizacional, não necessariamente humano, talvez nem mesmo terrestre, mas de uma consciência que, ao perceber sua própria extinção, escolheu enviar suas últimas palavras em direção ao que seria seu passado distante. Essa hipótese, conhecida como teoria do testamento cósmico, carrega uma implicação brutal. Não há o que evitar, há apenas o que compreender. Talvez o mais perturbador seja perceber que, mesmo diante dessa possibilidade, as estruturas de poder preferem o silêncio. Preferem deixar que a humanidade continue olhando para o céu com fascínio infantil, sem revelar que há dados demais, coincidências demais e silêncio demais, vindo das mesmas instituições que, no passado, buscaram vida fora da Terra com tanto fervor, mas agora a vida parece responder, e nós não sabemos o que dizer. O sinal do 3i Atlas ainda está sendo analisado, cientistas continuam cruzando padrões, comparando registros, simulando respostas. Mas uma certeza permanece como um sussurro entre os que ousam olhar mais fundo. A janela de compreensão pode estar se fechando. Se há algo ou alguém tentando se comunicar, talvez esse contato seja o último de uma série que começou antes mesmo de termos consciência dele. Talvez o universo esteja nos oferecendo, não uma chave, mas um espelho, e cabe a nós reconhecer o reflexo. No final, o verdadeiro enigma não é o sinal, somos nós. Nossa pressa, nosso medo, nossa relutância em ouvir, em buscar, em entender. Se houver uma próxima transmissão, talvez ela venha tarde demais. Ou, o que é ainda mais provável, talvez esta tenha sido a última.